paz do Senhor. No devocional de hoje eu quero contar para você a história do rei Asa. O rei Asa, ele foi o terceiro rei de Judá, filho do rei Abias. Ele foi neto de Roboão, ele reinou por 41 anos e é lembrado como um dos reis mais fiéis de Judá, né? Um dos reis mais fiéis. E Deus, nos seus primeiros anos, honrou o rei Asa porque o rei Asa foi fiel a Deus. Asa foi um rei temente a Deus. Ele removeu os ídolos de Baal e Aserá de Judá, né, que eram a sua avó, Rainha Maaca, ela era devota desde do reinado de seu marido Roboão até o seu filho Abias. E depois, quando Asa assumiu, ele removeu os ídolos e altares pagãos de Judá. Ele ordenou que o povo buscasse o Senhor e obedecessem à lei de Deus. Ele ordenou, virou uma ordenança. Ele ordenou que o povo servisse a Deus. E até diminuiu, não impediu, mas diminuiu o poder da sua avó Maaca, do posto, né? Ele destituiu de algumas autoridades da rainha Maaca, sua mãe, por causa da idolatria dela. A história do rei Asa está ali em Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 14, 15, por ali, tá? Vamos entender um pouco melhor essa história. Como foi algumas vitórias, ou a vitória principal do rei Asa na guerra. Asa confiou em Deus e venceu os inimigos mais fortes, como um exército de Zerá, etíope. Ele orou pedindo ajuda e venceu com força da mão do poder de Deus. Está lá em 2 Crônicas 14, 11, que diz: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer. No auge da guerra, ele faz essa oração e Deus envia socorro e ele vence aquela guerra. Mas houve uma queda, tá? Na fé de Asa nos seus últimos anos. Apesar do seu começo ter sido muito bom, e a grande maioria das histórias menciona um começo bom e um final desastroso. Asa confiou em alianças humanas. Ele fez aliança com homens e confiou em alianças humanas. Aqui eu quero dar uma pausa para dizer para vocês: quantos de nós começamos sem ninguém? Começamos sozinho, e eu trago isso para minha vida. Começamos sozinhos, confiando só na força de Deus. Daqui a pouco começa a se juntar junto de nós pessoas, e nós vamos fazendo aliança humanas, contando com a ajuda de uma aqui, com a força de outra ali. Nos tornamos dependente do ser humano. Algumas igrejas na dependência de dízimos, de oferta daquelas pessoas para poder se manter aberta. Outras pessoas ajudas, outra pessoa apoio, e formam assim alianças humanas. E foi o que aconteceu com o rei Asa. Lamentavelmente, ele confiou em alianças humanas, e o que foi o fim do seu reinado. O que aconteceu? Ele fez acordo com o rei da Síria. Ele achava que fazer acordo fazer aliança humana ia fortalecer o seu exército. E assim, muitas das vezes, nós achamos: vamos fazer aliança com pessoas, com gente, para aumentar, né, o nosso nível, aumentar o nosso ministério, crescer, e fazemos alianças com seres humanos e acabamos negligenciando aquela aliança principal que nós temos com Deus. Não podemos nos esquecer que nós mais Deus somos a maioria. Não precisamos de aliança humana para servir a Deus. Eu, você e Deus somos a maioria. Fecha a tua aliança com Deus. Continuando aqui, ele fez aliança com o rei da Síria, e em vez de buscar a Deus, confiando na força do exército do rei da Síria, ele ficou irado com os profetas Hanani, que quando o repreendeu, o profeta vai repreender ele, né?
E ele fica irado com o profeta, tá? Aí isso tudo levou com que o rei Asa passasse a sofrer de uma doença nos pés. Pés na Bíblia normalmente fala de caminhada espiritual. Sempre que você ouvir mencionar os pés no campo espiritual, é caminhada, tá? E ele sofreu com uma doença nos pés. Mas ao invés de buscar a Deus, ele mais uma vez não buscou a Deus. Ele começou a buscar recursos só da medicina. Nada contra eu e você buscarmos recursos da medicina. Acabei de passar por um processo onde eu careci de recursos da medicina para abaixo de Deus salvar minha filha. Toda honra e toda glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Porque se a mão dele não tivesse, eu digo para vocês que nós não estaríamos aqui. A mão dele esteve todo o tempo conduzindo, a mão dele teve todo o tempo direcionando, a mão dele esteve todo o tempo operando no processo da saúde dela. E digo mais, ainda está e sempre estará. Então, todo instante que você precisar carecer de um recurso, de um socorro, primeiro recorra a Deus, porque aquele que for a ele de maneira nenhuma, ele lançará fora. Recorra a Deus com toda a tua força, com toda a tua fé, mesmo que ela esteja no fim, mesmo que ela esteja fraca, como muitas das vezes eu me senti fraca. Mas o Senhor é quem nos fortalece. Renove a tua fé em Deus. Busque sim recurso da medicina. Não deixe de buscar. Mas não esqueça que a última palavra não é do médico, é do Senhor Jesus. Ouvi muitas palavras do médico, muitos diagnósticos detectados como o final. E o Senhor, eu falei, agora é a hora de Deus. E o Senhor entrou e virava a sentença, virava o diagnóstico, virava a situação. Então, em momento nenhum, diga que a última palavra que o médico te der é a palavra final, porque não é. A palavra final é a de Deus. O médico é direcionado e orientado pelo Espírito Santo de Deus até os últimos minutos do segundo tempo, aonde o Senhor entra e reverte. O Senhor só entra quando a medicina não tiver mais nada para fazer. E aqui o rei Asa não busca Deus. O rei Asa vai buscar apenas a medicina. E o que acontece? Lamentavelmente, segundo a Crônicas, capítulo 16, menciona, que Asa ele vai morrer com essa doença no pé. Tá? E aqui eu encerro com uma frase que nós venhamos refletir a todo instante. Um bom começo não garante um bom final. Precisamos ter um bom começo, um bom meio e um excelente fim para que possamos requerer, ser abençoado com a nossa vitória e, acima de tudo, com a nossa salvação. É importante permanecer até o fim e não desistir da nossa fé, da nossa caminhada para com Deus. Então, não esqueça, um bom começo não garante um bom fim. Asa começou bem, Asa fez muita coisa ótima, mas terminou mal. Porque deixou de confiar em Deus, fez aliança com o homem e depositou a fé da sua cura apenas na medicina, no homem, nos médicos, e esqueceu que Deus é quem determina a palavra final. Nunca esqueça, porque muitas das vezes isso acontece conosco. Caminhamos a vida inteira, ministramos cura sobre a vida de tanta gente, mas quando é para nossa vida, sucumbimos. Quando é para nossa vida, duvidamos. Quando é para nossa vida, enfraquecemos. Não duvide. Deus está no controle da minha e da sua vida. Que não aconteça comigo nem contigo o que aconteceu lamentavelmente com o rei Asa. Um excelente rei, um dos melhores reis, mas que na reta final esqueceu de buscar o dono de tudo, que é Deus. Fique com essa palavra, reflita e não esqueça, um bom começo não garante um bom fim. Tem que se ter um bom começo, um bom meio e um excelente fim.